Agradeço muito a todos vocês e vou passar a palavra à professora Maria Viviana para que ela faça as apresentações. Vou pedir licença e vou sentar. Bom, muito obrigada, professora. Boa noite. Eu também vou falar muito pouco, porque o professor Michel Levy dispensa qualquer apresentação. Eu quero agradecer muitíssimo o fato de ele ter aceito o nosso convite. Nós pensamos inicialmente em fazer um mega evento para comemorar os 150 anos da Primeira Internacional, do surgimento da Primeira Internacional. Mas só a presença do professor Michel Levy garante que o evento não podia ser melhor representado, não podia ser melhor. Eu agradeço muito e os alunos também a oportunidade de conhecer, de ouvir o professor, que lançou um livro sobre esse tema, mas ainda não chegou ao Brasil, né? Vai chegar em breve, nós vamos conseguir. Não vou falar sobre a obra do professor, que é por demais conhecida, os livros dele são traduzidos em 30 línguas, não, sabe, é uma figura realmente internacional. E queria agradecer também, esqueci a professora Márcia, que foi quem, nossos projetos que trouxeram o professor Levy, e a Kátia, que está fugindo ali, que ajudou bastante a organizar o nosso evento. Então, eu vou passar a palavra para o professor, porque, como eu já disse, ele dispensa apresentações. Boa noite. Então, está funcionando isso? Tá. Eu agradeço muito o convite dos colegas aqui do Universo e da oportunidade de poder discutir com vocês essa história que, graças ao 150 aniversário, a gente está redescobrindo, né? Sido um pouco esquecida e é uma oportunidade para a gente revisitar essa história, talvez com um olhar um pouco diferente do que é o habitual, né? Bem, uma das características mais interessantes da Associação Internacional dos Trabalhadores, internacional, era a sua pluralidade, né? Havia uma diversidade de correntes políticas, e entre elas duas que mais tarde vão ser chamadas de marxistas e anarquistas. Na época, esses termos praticamente não existiam, né? Mas, de fato, havia, né, Marx e Engels, naturalmente, e em torno deles várias pessoas militantes de vários países, sobretudo da Alemanha, mas não só, que se identificavam com as ideias de Marx, e outros que se identificavam com os pensadores e dirigentes do anarquismo, Proudhon, para começar, e um pouco mais tarde, Bakunin. Bom, entre essas duas vertentes, digamos, do socialismo e do comunismo marxista, ou próximo de Marx, e do anarquismo, o socialismo libertário, discípulos de Proudhon, Bakunin, etc., houve bastante conflito, né? E esse conflito acabou levando a uma divisão, uma cisão, né, em 1970. Estou pulando um pouco demais, rápido. 1870. Bom, e, bem, cada um acusa o outro de ser responsável desse conflito, né, dessa cisão. Marx acusava Bakunin de ser um pan-slavista, né, e um conspirador, faccionalista, né, antidemocrático, etc. Daí a expulsão, de 1870. Estou com problema com o século. Bom, 1870. Do lado de Bakunin, se acusa Marx de ser um pan-germanista, né, e de ser um autoritário e um antidemocrata, etc., intolerante, etc. Então, acusações mútuas, né? E os discípulos vêm depois, os marxistas e os anarquistas, cada um escreve a sua história internacional, né? Em que o outro aparece como o malvado da história, né? Então temos histórias
marxistas e anarquistas do Primeiro Internacional, com essas acusações mútuas, né? Que, em parte, tem algo de verdade, né? Tanto de um lado como do outro, bastante exagerado, tanto de um lado como do outro, enfim. Mas há essa historiografia comprometida, não é? Marxista ou anarquista, sempre, digamos, criticando e denunciando o outro lado, né? Bem, o que, mesmo os historiadores acadêmicos, digamos, que não têm opção por um lado ou por outro, também, ao escrever a história do Primeiro Internacional, insistem nessa briga, né, nesse conflito, que existiu, obviamente. Agora, eu acho que com essa maneira de ver a história da Primeira Internacional, está se perdendo alguma coisa de muito importante, e que eu acho também algo de atual, né? Isto é o fato de que nessa Primeira Internacional multicultural, multipolítica, plural, diversa, né? Houve conflito, mas houve também cooperação, né? Solidariedade, convergência entre marxistas, entre anarquistas e anarquistas, né? Partidários de Marx, de Proudhon ou de Bakunin, né? Houve cooperação. Então, eu gostaria que a gente tentasse pensar a história da Primeira Internacional sob esse outro ângulo, né? Não para negar o conflito, mas para mostrar que houve não só conflito, mas houve também cooperação, unidade, inclusive na ação, no pensamento e na ação. Então, essa historinha que eu quero contar, né? Vai um pouco a contrapelo, digamos, das versões habituais. E essa convergência se deu não só dentro das assembleias, dos congressos da Internacional, mas também na rua, na prática, né? Em particular no apoio dos dois, né, dos marxistas e dos anarquistas, à primeira grande revolução proletária moderna, que é, como você sabe, a Comuna de Paris, né? Então nós vamos falar disso daqui a um momento. Bem, então, setembro de 1864, faz exatamente 150 anos, é fundada a Primeira Internacional. Marx não participou dessa fundação, mas poucos meses depois, os organizadores, né, dessa Associação Internacional dos Trabalhadores queriam redigir uma espécie de manifesto e tal, então eles procuraram alguém que tivesse capacidade, a qualidade intelectual para escrever isso. Então eles foram procurar um exilado alemão que vivia lá em Londres, chamado Karl Marx. Disseram: Dr. Marx, você não quer escrever para nós? Então ele escreveu o manifesto inaugural da Primeira Internacional, e lá ele pôs uma frasezinha, mas que é fundamental, né? A mais importante desse texto e uma das mais importantes da história do socialismo. E diz assim, vocês conhecem todos de cor e salteado, né? A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. E corresponde às ideias de Marx, de Engels, de Bakunin, né? Dos anarquistas, né? Todos partilhavam dessa ideia fundamental. A autoemancipação dos trabalhadores, né? Então, já desde o começo havia uma base comum mínima, né? Dessas duas correntes, né? Bom, no começo, na Internacional, a primeira corrente libertária, anarquista que participa, são os discípulos de Proudhon. Bom, Proudhon mesmo não chegou a participar, ele morre em 1865, mas os discípulos dele, sobretudo franceses e belgas, participam. Só que eles são muito diversos. Tem duas correntes entre os discípulos de Proudhon, os proudhonianos, como se dizia na época. Havia os proudhonianos de direita, poderia dizer hoje, e os proudhonianos de esquerda, né? Havia uma diferença muito grande. Bom, os proudhonianos de direita se chamavam mutualistas, e eles defendiam uma ideia de uma sociedade de pequenos proprietários que intercambiariam entre si, né, mercadorias, ocupações, etc. Então, a ideia do intercâmbio igualitário entre pequenos proprietários. Bom, os proudhonianos de esquerda era outro papo, eles eram socialistas, eram coletivistas. Então, eles defendiam formas
coletivas de propriedade, não a propriedade privada, individual, né, do camponês, não. Procuravam, eles se pronunciavam pelo coletivo. E o principal chefe dos proudhonianos de direita se chamava Monsieur Henri Tolin, e o chefe dos proudhonianos de esquerda se chamava Monsieur Eugène Varlin. Duas correntes diferentes. Tão diferentes que pouco depois, no momento da Comuna de Paris, eles vão estar de lados opostos da barricada, no sentido literal da palavra, né? Quer dizer, o Tolin vai se solidarizar com o governo burguês de Versalhes. E o Varlin vai ser um dos chefes da Comuna de Paris. Né? Inclusive, ele é assassinado pelos bandos de Versalhes. E o Tolin foi expulso da Primeira Internacional como traidor. Ele ficou contra a Revolução. Né? Bom, então, vocês veem que havia duas correntes muito diferentes, todos se referindo a Proudhon e ao anarquismo, mas com uma leitura muito diferente. Bem, em 1868, há um congresso muito importante da Primeira Internacional na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, em que Marx e os seus discípulos e os proudhonianos de esquerda vão se aliar, vão fazer uma aliança. Né? E do lado dos proudhonianos coletivistas há um belga, socialista belga, chamado César de Payet, e esse César de Payet vai redigir uma resolução que os marxistas vão apoiar, né? Marx, Engels, seus amigos. Uma resolução coletivista, que diz o quê? Que os principais meios de produção, a terra, as minas, as florestas, as máquinas, etc., etc., devem ser coletivizadas. Né? Então, é um projeto revolucionário, coletivista, comunista, bom. Então, e os dois se juntaram, né? César de Payet, os proudhonianos de esquerda, Marx, seus amigos, etc. E, bom, entre essa resolução, vários pontos, eu queria só mencionar um deles que eu acho muito atual hoje, né? Que é sobre a coletivização das florestas, né? Propriedade coletiva, né? Das florestas. Então ele diz assim, vou ler, porque é realmente interessante. Considerando que abandonar as florestas a proprietários privados, hoje diríamos latifundistas, agronegócio, etc. Vou tentar isso aqui. Sabotagem. Abandonar as florestas com proprietários privados leva à sua destruição. Muito atual, está acontecendo na Amazônia, né? Hoje pela manhã, estava lá acontecendo na Amazônia. Essa destruição de certas partes do território, das florestas, é negativa, né? Prejudica a conservação das fontes de água. Fontes de água. Está vendo seca lá em São Paulo porque estão desmatando a Amazônia. E, portanto, a boa qualidade da terra, assim como a saúde pública e a vida dos cidadãos. O Congresso da Primeira Internacional, 1868, decide que as florestas devem ser propriedade da coletividade social. É incrível. Uma atualidade socialista e ecológica incrível. 1868. Bom, produto da convergência, da aliança, né, de Marx e seus partidários com os proudhonianos de esquerda, né, em torno de Eugène Varlin, César de Payet, etc., etc. Bem, nesse mesmo ano, 1868, vai entrar em cena um novo personagem, que até agora não mencionei, que é o Mikhail Bakunin, né, revolucionário russo, um dos fundadores do anarquismo. Né? Então, Bakunin
decide aderir à Primeira Internacional. E é interessante que Bakunin, embora tivesse muitos desacordos com Marx, tinha uma enorme admiração por Marx, que ele conheceu pessoalmente, foi visitar ele em Londres, em 1864. E quando Marx publicou o Capital, o primeiro volume, mandou uma cópia para o Bakunin. E o Bakunin, quando recebeu a cópia, manifestou, né, publicamente o seu entusiasmo. Aqui está o que ele escreve. Né? Bom, então, primeiro ele celebra Karl Marx, o ilustre líder do comunismo alemão, pelo seu magnífico livro O Capital. Porque, que eu saiba, diz Bakunin, nenhum outro livro contém uma análise tão profunda, uma análise científica tão profunda, tão luminosa, tão decisiva e, em outras palavras, tão impiedosa ao desmascarar o capital da burguesia e a exploração cruel e sistemática do trabalho proletário. Né? E vai por aí. Né? Bakunin, admirador de Marx. Bakunin, discípulo de Marx. Né? E, inclusive, muitos anos mais tarde, já depois dos dois terem brigado, um amigo de Bakunin, um discípulo dele, anarquista, chamado Carlo Cafiero, vai publicar o resumo do Capital, que até hoje circula, né, em português, no Brasil. Né? Carlo Cafiero, o resumo do Capital, para quem não tem a paciência de ler todas as 500 páginas primeiro, bom, tem um resuminho feito por um anarquista, pelo Carlo Cafiero. Bom, claro, Bakunin tinha desacordo, ele era anarquista, era contra o Estado. Então ele dizia, o comunismo do Karl Marx é um comunismo de Estado, né? É um comunismo de Estado. Mas eu reconheço, diz o Bakunin numa carta a um amigo dele, um amigo russo chamado Herzl, um filósofo russo que vivia em Londres também. Então nessa carta a Herzl ele diz, bom, eu estou em desacordo com o comunismo de Estado do Marx, mas não devemos subestimar, e eu certamente não subestimo, os imensos serviços que Marx rendeu à causa do socialismo. Causa que ele serve com inteligência, energia e sinceridade nos últimos 25 anos. E nesse compromisso, ele nos superou a todos nós, inclusive ele. Uma homenagem incrível, né? Numa carta ao seu amigo. Bom, então isso para dizer que, apesar de haver divergências evidentes, havia também uma relação importante, né, de respeito mútuo, né, em particular respeito de Bakunin por Marx como pessoa, pelo seu pensamento. Bem, o ano seguinte, em 1869, há uma nova conferência da Associação Internacional dos Trabalhadores, dessa vez na Suíça, na cidade de Basel. Não sei como se diz em português. Bom, e aí, outra vez, as duas tendências se juntaram, os marxistas e os anarquistas, para aprovar uma resolução propondo a coletivização da terra. Tema muito atual. Reforma agrária, coletivização da terra. Bom, depois houve uma discussão, e aí houve uma briga, né? Que era o seguinte: devemos suprimir a herança ou não? Então, Bakunin, os anarquistas diziam, temos que suprimir a herança. E Marx dizia, não, peraí, o problema não é a herança, o problema é a propriedade coletiva dos bens de produção. A herança é só um aspecto secundário, basta pôr um imposto na herança, não se trata de suprimir. Então havia um desacordo. E ninguém teve maioria, mas a resolução dos anarquistas de Bakunin, propondo a supressão da herança, teve mais votos, né? Teve 32 votos, e a do Marx, de botar um imposto na herança, só teve 19. Aí o Bakunin saiu, né, do Congresso dizendo, ganhamos o Congresso, foi uma vitória completa da nossa ideia. E Marx ficou furioso, né? Não é possível, né? Bom, aí houve uma briga, mas bom, tudo bem.
Então, enquanto isso, na França, um discípulo de Marx, chamado Leo Frankel, um militante húngaro, que vivia exilado em Paris, que era uma espécie de marxista, né? Era um discípulo. E o Eugène Varlin, que eu já falei, esse francês que era proudhoniano de esquerda, juntos colaboraram na organização da seção francesa da Primeira Internacional, né? Que era uma espécie de partido, né, dos trabalhadores na França, né, afiliado à Primeira Internacional. Não era um grande partido, mas tinha alguns milhares de aderentes, dezenas de milhares de simpatizantes, enfim, era uma certa força, né? Bom, e poucos meses depois, né, estoura a Comuna de Paris, né, a Revolução. E os dois vão participar. Né? O Leo Frankel, esse húngaro que era amigo de Marx, vai ser comissário para o trabalho na Comuna de Paris, e o Eugène Varlin, proudhoniano de esquerda, vai ser comissário à guerra. Né? E os dois vão participar da Comuna de Paris, e os dois vão participar da defesa da Comuna de Paris contra o exército de Versalhes, o exército reacionário contra a revolucionária. Vão lutar nas barricadas. E Eugène Varlin vai morrer, vai ser fuzilado pelos versalheses, né? E o Leo Frankel consegue escapar no último momento e vai se exilar na Inglaterra. Bem, agora, realmente a Comuna de Paris foi também uma experiência revolucionária pluralista, né? Porque participaram dela discípulos de Marx, proudhonianos de esquerda, blanquistas, né? Discípulos de Blanc estava na prisão, os seus discípulos estavam lá, jacobinos, republicanos sociais de esquerda, etc, etc. Então era um movimento plural, né? Não era dirigido por um só partido. Né? Bom, e tanto Marx como Bakunin apoiaram a Comuna. Né? Os dois apoiaram a Comuna, mas com argumentos um pouco diferentes. Né? Então, eu vou ler uma frase de Bakunin e outra de Marx para vocês verem a diferença que havia entre os dois. Né? Claro, um era anarquista e o outro não era. Então, o argumento para apoiar, digamos, a análise que eles tinham da Comuna não era bem a mesma. Então, diz assim Marx: a situação do pequeno número de socialistas convictos na Comuna era excessivamente difícil. Eles tinham que opor um governo revolucionário e um exército contra o governo e o exército de Versalhes. Né? Então era uma guerra civil entre dois governos e dois exércitos. Né? O dos revolucionários da Comuna e os contra-revolucionários de Versalhes. Né? Então, essa é uma análise marxista. Bakunin, do outro lado, que era anarquista, queria acabar com o Estado, dizia: a Comuna de Paris foi uma revolução contra o próprio Estado, esse monstro sobrenatural produzido pela sociedade. Argumento tipicamente anarquista. Está clara a diferença, né? Só que não é assim. Né? Eu fiz uma brincadeira, porque a primeira frase que eu li é de Bakunin. Bakunin diz que dois governos e dois exércitos se enfrentaram. Né? Bom, e quem é que diz que a Comuna é uma revolução contra o próprio Estado? É o senhor Karl Marx, né? Num dos textos que ele escreveu sobre a Comuna de Paris. Por que eu fiz essa brincadeira? Para mostrar como a diferença entre os dois não é tão simples como se pensa. Né? Não é tão evidente assim. Né? Quer dizer, para ver que a coisa é um pouco mais complicada. O buraco é mais embaixo. Né? Bom, então, outra coisa engraçada é que Marx e seus partidários, falando dos anarquistas, dos proudhonianos de esquerda que participaram da Comuna, como Varlin e os outros, dizia: felizmente que na hora da Revolução eles esqueceram as ideias de Proudhon, porque Proudhon era contra a ação política, contra a ação revolucionária, e o que eles fizeram foi isso, política revolucionária. Então, felizmente, eles esqueceram das ideias de Proudhon. E
Os anarquistas, os proudhonianos, os discípulos Bakunin, disseram, felizmente, que o Sr. Marx, ao escrever sobre a Comuna de Paris, esqueceu as suas ideias centralistas, autoritárias, etc., e defendeu uma visão federalista, anti-estatista, libertária da Revolução. Né? Então, vocês veem esse paradoxo, né? Cada um diz, não, você, né, reconheceu que as minhas ideias é que eram justas. Né? Os dois lados usam esse argumento. Né? Mas é fato de que os escritos de Marx sobre a Comuna se caracterizam por uma tonalidade, talvez não anarquista, mas uma tonalidade fortemente anti-estatista, anti-estatal. Né? Então, o Estado, diz Marx, né, é um corpo artificial. Ele compara isso com uma jiboia, né? A palavra latina, boa constrictor, né? Uma jiboia, né, que tritura, né, a sociedade. Não sei se ele alguma vez viu uma jiboia na vida dele. O Estado é um pesadelo sufocante, é uma excrescência parasítica, etc, etc, vai por aí fora. Então, tem uma tonalidade violentamente anti-estatal. Né? Então, isso, né, faz parte dos textos de Marx sobre a Comuna e, portanto, vale a pena ser sublinhado. Bem, então, a Comuna foi um momento histórico em que discípulos de Marx, quer dizer, Marx bom, Proudhon já tinha morrido, Marx não estava lá, evidentemente, etc. Bakunin acho que passou por algum lugar lá, mas também não teve muita participação. Mas os seus discípulos estavam lá. Né? E eles souberam, né, levar juntos, né, de maneira unitária, né, essa revolução, que foi a primeira grande revolução proletária. Eles souberam, apesar de divergências, desacordos e tal, levar juntos essa iniciativa extraordinária, né, que foi a Comuna de Paris. Juntos eles lutaram, juntos eles sonharam e juntos, muitas vezes, morreram, né, nas barricadas. Então isso é interessante, né, para pensar a história da Primeira Internacional. Não é só uma história de congresso, discussões, brigas, né, sempre congresso, que seja de movimento estudantil ou de internacional dos trabalhadores, tem briga de tendência e golpe baixo, e manobra de bastidores, tem tudo isso, né? Mas se a gente vê só isso, não vê o principal, que foi a Primeira Internacional participando, né, na Comuna de Paris e celebrando a Comuna de Paris através de suas resoluções, né, escritas por Marx, aprovadas por todos, né? E então há uma, quer dizer, a Comuna de Paris é, entre outras coisas, expressão dessa unidade, essa convergência entre marxistas e libertários da Primeira Internacional. Né? Acho que isso tem que ser sublinhado. Dá licença. Esquentou mesmo. Bom, agora, no ano seguinte, há um congresso da Internacional na Holanda, na cidade de Haia. Né? E aí a coisa vai mal. Né? Quer dizer, Bakunin tinha formado uma fração clandestina não, uma fração secreta dentro da Internacional, chamada Associação Democrática Socialista, alguma coisa assim. E Marx dizia, não, mas a Primeira Internacional é um partido, um movimento de massas aberto, não queremos conspirações, frações secretas, isso é contra os princípios dos estatutos da Internacional. Portanto, vocês estão fora, né? Expulsos. Então, Bakunin, James Guillaume, que era um suíço discípulo de Bakunin, etc., foram expulsos. E foram expulsos e foram se reunir numa outra cidade, na Suíça, chamada Saint-Imier, e aí disseram, somos nós a Internacional, né? Não são vocês são os autoritários, tá? A verdadeira Internacional somos nós. Eles fundaram a Associação Internacional dos Trabalhadores, anarquista, que de alguma forma existe até hoje. Bom,
Mas Marx, a vitória dele não foi, como se diz, uma vitória de pírrulos, né? Quer dizer, ele ganhou o Congresso contra os anarquistas, mas a Internacional estava tão mal de pernas que ele propôs que ela fosse, a sede da Internacional fosse transferida para Nova York. E foi o fim. Foi o fim da Internacional. Então, esse ano é, ao mesmo tempo, a cisão, expulsão dos anarquistas e praticamente o fim da Internacional, porque lá em Nova York, bom, fizeram uma reunião, mas era só para escrever na ata que estava dissolvida, né? Bom, agora, interessante é acompanhar um pouquinho o que acontece com Marx e Bakunin, marxistas e anarquistas, depois desse finzinho, digamos, um pouco trágico da Primeira Internacional. É curioso que, apesar dessa briga, que foi violentíssima, com acusações recíprocas, né, apesar disso, eles continuavam a se escutar, né, a ler o que uns e outros escreviam e, de certa forma, a se respeitar. Né. Então, um exemplo, bom, o exemplo em relação a Bakunin é o que eu disse, já mencionei, quer dizer, um dos colaboradores diretos de Bakunin, Carlo Cafiero, é que vai fazer uma edição, né, popular, né, resumida do Capital. Então, apesar da briga, Bakunin e seus discípulos continuavam achando que o Capital é o livro fundamental da luta dos trabalhadores. Né? Isso é interessante. Né? Bom, agora, do outro lado também, né? Do outro lado também, porque Marx, embora tivesse desacordo com Bakunin em muitos aspectos, né? Ele não era indiferente aos argumentos, às críticas de Bakunin. Então, poucos anos depois dessa cisão, em 1873, Bakunin escreve um livro chamado Estatismo e Anarquia, em que ele ataca um conceito usado pelos socialistas alemães. Em alemão, Volksstaat, Estado Popular. Então, Bakunin ridiculiza esse conceito. Ele diz, se é popular, não é Estado. Né? E se é Estado, é antipopular. Né? Então, é uma crítica duríssima. E ele diz que quem inventou essa história do Estado Popular na Alemanha são os discípulos de Lassalle. Lassalle foi o fundador do primeiro partido dos trabalhadores na Alemanha. Mas ele era mesmo estatista. Né? Ele achava que o socialismo é implantado pelo Estado e pode ser até implantado pelo imperador da Alemanha. Né? Ele chegou a discutir com o imperador, enfim, não com o imperador, mas com Bismarck. Né? Teve um encontro com o Bismarck e disse, não, você precisa implantar o socialismo. Né? E o Bismarck disse, sim, boa ideia. Tá bom. Então, Lassalle teve o mérito de fundar o primeiro partido dos trabalhadores socialistas na Alemanha. Era um estatista, no sentido forte da palavra. Né? Ele que inventou esse conceito de Estado Popular. Bom, só que Bakunin atribui o conceito de Estado Popular não só a Lassalle, que era verdade, mas também a Marx. Né? Também a Marx. E Marx, obviamente, não compartilha isso. Então Marx ficou furioso. Né? Então, 2 anos depois, os partidários de Marx, que tinham um pequeno partido socialista na Alemanha, e os partidários de Lassalle, que é um partido maior, se unificaram e fundaram, em 1875, o Partido Social Democrata Alemão, o grande Partido Social Democrata Alemão. E nesse congresso foi aprovado um programa. O congresso se realizou na cidade de Gotha, na Alemanha. E aprovou um programa chamado Programa de Gotha. E nesse programa aparece a palavrinha Volksstaat, Estado Popular. Né? Então os discípulos de Bakunin dizem, olha aí, né? Os amigos de Marx e de Lassalle se uniram em torno da bandeira do Estado Popular. Né? Veja aí, né? Os nossos inimigos aonde chegam. Né? Bom, aí Marx não gostou nada disso. Né? Então ele escreveu um documento famoso hoje em dia, que chama Crítica do Programa de Gotha, que era uma carta, não era um documento público.
era uma carta circular que Marx mandou a seus discípulos na Alemanha, né? Grupo de Karl Liebknecht, August Weber, enfim, primeiros marxistas alemães, mandou uma carta para eles dizendo: esse programa de Gotha que vocês aprovaram é uma vergonha, né? E entre outras besteiras que tem nesse programa, tem esse tal Estado popular, né? E isso é absurdo, porque se for popular não é Estado, enfim, né? Rejeita esse conceito, né? E ele escreve a um outro amigo também alemão, socialista alemão, chamado Wilhelm Brack. Eu tive que escrever essa crítica do programa de Gotha porque Bakunin me considera responsável por esse programa, né? Diz que fui eu que escrevi, eu que inspirei esse programa, né? E eu preciso manifestar o meu desacordo, né? Bom, então, ele mesmo reconhece que a crítica de Bakunin, de certa maneira, obrigou ele a se pronunciar, né, contra o programa de Gotha, que levantava essa bandeira do Estado popular, do Volksstaat. Né? Bem, e também tem uma carta de Engels, da mesma época, 1875, quando se arma toda essa discussão, né, em torno do programa de Gotha, o famoso programa de Gotha. Então, Engels manda uma carta a um dos fundadores do novo Partido Social Democrata Alemão, discípulo de Marx, chamado August Bebel, né, famoso dirigente socialista alemão. Então, o que diz Engels nessa carta, que é bastante divertida? Os anarquistas, portanto, discípulos de Bakunin, estão jogando o Volksstaat, o Estado Popular, na nossa cara o tempo todo, até a saturação, né? Eles não param de jogar isso na nossa cara, né? Como se Marx já não tivesse escrito, né, já no Manifesto Comunista, que com o estabelecimento da sociedade socialista, o Estado se dissolve e desaparece, né? Assumindo praticamente a concepção anarquista, o Estado vai se dissolver, né, com o estabelecimento da sociedade socialista. E interessante, então, sempre essa preocupação de responder a Bakunin, né, que essa história do Estado Popular não somos nós, né? Não somos nós, Marx e Engels, e os nossos discípulos na Alemanha, né, Weber, né, Liebknecht, Braque, não deviam aceitar esse engodo, né, dos Lassallianos, dos discípulos de Lassalle, dos estatistas, né, socialistas de Estado. Né? Então, essa é a reação de Marx e Engels, né, no momento da unificação, no momento que se formula o programa de Gotha. Eles estão levando a sério a crítica de Bakunin. Né? Levando a sério, nós estamos dizendo que não somos nós. Né? Esse assunto não é nosso. Essa posição não é a nossa. Né? Então, isso é interessante. E mais um aspecto que vale a pena ressaltar. Nessa mesma carta a seu amigo August Weber, socialista alemão, Engels diz alguma coisa muito interessante sobre o Estado. Né? Nós deveríamos deixar cair toda essa conversa mole sobre o Estado, particularmente depois da Comuna de Paris, que já não era um Estado no sentido estrito da palavra. Portanto, eu, Frederico, proponho de substituir no nosso programa socialista do Partido Social Democrata Alemão a palavra Estado pela palavra alemã Gemeinwesen, né? Bem comum, né? Com comunidade. Uma ótima velha palavra alemã, Gemeinwesen, que corresponde muito bem ao que os franceses chamam la commune. Né? La commune. Então, interessante, né? Nessa carta de Engels, que indiretamente é uma resposta a Bakunin também, né? Então, está dizendo a Weber, no nosso programa não quero mais ouvir falar em Estado, nem Estado popular, ponho uma palavra, um velho conceito alemão, Gemeinwesen, que é o equivalente do que os franceses chamam a comune.
interessante essa carta de Engels. Né? Bem, então, esse é um pouco um aspecto da história da Primeira Internacional e mesmo das relações entre marxistas e anarquistas no período entre Marx, Engels e Bakunin, por exemplo, nos anos que seguiram já ao fim da Primeira Internacional. Né? É um aspecto que geralmente é um pouco esquecido, um pouco negligenciado, um pouco, como se dizer, marginalizado em função de uma visão em que se vê unicamente a polêmica, o conflito, os ataques, as críticas, que houve, evidentemente, né? Houve, né? Mas há esse outro aspecto, né? O aspecto da unidade, da convergência, da escuta recíproca, um escutando o outro, aprendendo com o outro, apesar da briga. Né? Então, acho que isso valia a pena ser ressaltado. Agora, vamos, digamos, prolongar um pouquinho essa reflexão para dizer o seguinte. Depois do fim da Primeira Internacional, as internacionais seguintes, a segunda, a terceira, mesmo a quarta, pela qual eu tenho muita simpatia, não tinha muito espaço para os anarquistas. Né? Já eram internacionais marxistas, pelo menos se declaravam como anarquistas. Mesmo assim, houve vários momentos importantes na história do século XX, né? Em que marxistas e anarquistas, agora já com esses termos, essa terminologia é mesmo do século XX, do século XIX, né? Puderam agir em comum, né? Apesar de todos os atores, né? Puderam agir em comum. Então, esses momentos também vale a pena a gente recuperar. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, no fim do século XIX, começo do século XX, havia um grande movimento sindicalista revolucionário chamado International Workers of the World, IWW, né? Que chegou a organizar centenas de milhares de trabalhadores com uma orientação revolucionária, que era uma mistura de anarquismo e marxismo, sui generis. Né? E daí saíram, mais tarde, gente que foi dos fundadores do Partido Comunista dos Estados Unidos, e outros foram mais para o lado do anarquismo. Enfim, esse movimento sindicalista revolucionário era realmente uma maneira de reunir uma espécie de síntese de ideias marxistas e ideias anarquistas. E entre as pessoas próximas a esse movimento, havia dois anarquistas russos que viviam nos Estados Unidos, chamados Emma Goldman e Alexandre Berkman. Muito bem. Então, Emma Goldman e Alexandre Berkman, em 1919, foram expulsos dos Estados Unidos e deportados de volta para a Rússia, porque eles eram de origem russa. Nós já viviam muitos anos nos Estados Unidos. Então, eles foram jogados na União Soviética, caíram lá, né? De navio, não foi de paraquedas, foram jogados lá, e aderiram com grande entusiasmo à Revolução Russa. Não foram só eles, muitos outros anarquistas simpatizaram com a Revolução Russa, apoiaram a Revolução Russa, tanto na Rússia como na Europa ou mesmo na América Latina. Nos primeiros anos, 1917 até 1921, havia muita simpatia entre círculos anarquistas, não todos, mas muitos, né, com a Revolução Russa. Então, houve um período de colaboração, de convergência, né, na ação também, né, entre marxistas e anarquistas em torno da Revolução Russa, inclusive no Brasil. No Brasil, não por acaso os fundadores do Partido Comunista no Brasil vinham do anarquismo. Bom, essa lua de mel acabou em 1921 com um episódio trágico de Kronstadt. Né? Bom, depois da discussão a gente pode voltar o que aconteceu, de quem é a culpa, etc. Mas enfim, aí terminou esse episódio. Bom, mas houve outros momentos, né, de convergência. Não entre todos os marxistas, entre alguns marxistas e alguns anarquistas. Por exemplo,
na Revolução Espanhola, 1936-37. Então, na Revolução Espanhola havia uma grande força anarco-sindicalista e anarquista, que era a CNT, Confederação Nacional do Trabalho, dentro da qual existia um núcleo anarquista mais duro, chamado Federação Anarquista Ibérica. Eles muitas vezes iam para as manifestações com uma faixa que dizia CNT-FAI, Confederação Nacional do Trabalho, que era o sindicato revolucionário, e Federação Anarquista Ibérica. Essa foi a força revolucionária mais importante da Revolução Espanhola, sobretudo na Catalunha, mas não só, também em outras partes da Espanha. Bom, do lado, os marxistas estavam divididos. Havia os socialistas, o Partido Socialista e o Partido Comunista de um lado, e os comunistas dissidentes, digamos, por dar um nome, próximo de Trotsky, embora tivesse algum desacordo, que tinha um partido chamado Partido Operário de Unificação Marxista, POU. Então, entre os anarquistas e esse partido, comunista dissidente, havia muita convergência. Embora suas análises fossem diferentes, mas muita convergência e uma crítica comum contra a política que eles consideravam reformista, dos social-democratas, dos socialistas e do partido. Então, também aí houve um caso interessante, importante, de convergência na análise política e na ação política. Inclusive houve enfrentamentos políticos que eles estavam juntos, o pessoal do POU, desse partido de unificação marxista, e dos anarquistas, em particular de Barcelona. Bem, e assim por diante, há vários outros exemplos. Na França, durante a guerra colonial da Argélia contra o povo argelino da França, houve resistência anticolonialista ativa, e entre os mais ativos dessa resistência havia pequenos grupos marxistas, comunistas dissidentes, alguns trotskistas e grupos anarquistas. Também aí os dois convergiram nessa ação anticolonialista contra a guerra colonial na Argélia. E um pouco mais tarde, em 1968, vão haver os acontecimentos de maio de 1968. Mas esses acontecimentos de maio foram precedidos, em parte provocados, por um movimento de estudantes rebeldes chamado Movimento 22 de Março. Movimento 22. O que é esse Movimento 22 de Março? Houve uma briga, uma grande universidade de Paris, Nanterre, entre os estudantes e o reitor da universidade, que depois chamou a polícia, e depois virou um conflito dos estudantes com o governo, com a polícia, com tudo. Então, esses estudantes rebeldes, alguns deles foram presos, levaram paulada da polícia e tal. Então, eles resolveram se organizar juntos, para lutar juntos. Então, eles fundaram um movimento que eles chamaram Movimento de 22 de Março, porque eles se reuniram no dia 22 de março. E os dois principais dirigentes desse Movimento de 22 de Março eram um anarquista, Daniel Cohn-Bendit, foi um dos líderes de maio de 68. Depois mudou de orientação. Naquela época ele era anarquista. E o outro era um outro Daniel, eram dois Daniel Cohn-Bendit, e outro chamava Daniel Ben-Said, que era dirigente da JCR, Juventude Comunista Revolucionária, que era uma dissidência trotskista, digamos, guevarista, trotskista, que apareceu nessa época. Então, os dois juntos, o anarquista e o marxista, o comunista dissidente, formaram o Movimento 22 de Março. E esse movimento começou a fazer muita agitação em Nanterre, depois espalhou por outras faculdades, e começou a se armar uma mobilização que vai levar poucos meses depois a maio de 68. Então, esse tal movimento 22 de março foi, digamos, o que preparou maio de 68. E durante maio de 68 também houve unidade na ação entre comunistas, vários grupos marxistas, nas barricadas, na luta contra a polícia, etc.
Então, Maio de 68 também é um exemplo interessante. Agora, além desses episódios que são interessantes, existiam no curso do século XX, digamos, vários pensadores que tentaram, digamos, formular uma visão revolucionária, incorporando elementos do marxismo e do anarquismo. Vários pensadores muito diferentes entre eles, mas importantes. Um deles se chama William Morris, socialista inglês, fundador da Liga Socialista da Inglaterra, fim do século XIX, amigo de Engels. Engels apoiava ele, a filha de Marx também, Marx já tinha morrido, a filha de Marx estava lá. E as obras de William Morris são uma forma de síntese entre Marx e o anarquismo. Então, essa é uma primeira tentativa. Bom, mas há vários outros personagens, que vão tentar fazer essa síntese. Um deles é um revolucionário russo, escritor, chamado Victor Serge. Deve ter ouvido falar. Victor Serge veio do anarquismo, aderiu à Revolução Russa, ao bolchevismo, mas continuou tendo uma certa simpatia pelo anarquismo. Tanto que, enquanto ele viveu na União Soviética, ele era amigo de Lenin. Então ele ia visitar o Lenin e dizia: por favor, olha aí, a Tcheca prendeu esses rapazes anarquistas que eu conheço, por favor, solte ele. E eu lhe dizia: tá bom, vamos lá, solte ele. Bom, inclusive o Victor Serge pôs o nome no filho dele de Vladimir, Vladimir, em homenagem a Lenin. Eu vou agora fazer uma pequena parêntese para contar uma história engraçada. Eu conheci esse Vladimir, filho do Victor Serge. E o Victor Serge depois foi exilado e foi parar no México. Ele morreu lá. E o filho cresceu no México e se transformou em pintor muralista. Foi um dos grandes pintores muralistas mexicanos. Já faleceu. Mas, bom, e ele sempre foi um homem de esquerda, mas não estava organizado, mas sempre foi um homem de esquerda. E um dia se fundou lá, nos anos 70, se fundou no México um partido de inspiração trotskista, chamado Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Então, no congresso de fundação, eles convidaram o Vlad para vir falar. Então, ele aceitou, ele veio e disse: bom, vocês sabem, eu não sou militante, eu sou meio anarquista, meio trotskista, mas enfim, eu estou aqui solidário com vocês, mas eu tenho que fazer uma confissão terrível. Eu fiz xixi sobre Lenin. Com silêncio, terrível. Ele disse: olha, aconteceu que quando eu nasci, meu pai me levou ao Kremlin para me apresentar a Lenin. Ele disse: olha, Vladimir, está aí o pequeno Vlad, meu filho, que eu botei seu nome. Então Lenin me tomou nos braços, para me dar um beijinho, e aí aconteceu. Bom, fecho o parênteses só para dizer que Victor Serge foi alguém que, na sua obra literária, nos seus escritos políticos, tentou de alguma maneira sintetizar marxismo, anarquismo, bolchevismo, socialismo libertário, etc. Outro personagem interessante, muito diferente, é André Breton, fundador do surrealismo. Então, André Breton, no começo ele tinha uma inspiração mais bem anarquista, depois se aproxima do Partido Comunista, depois vai romper com o Partido Comunista e vai aderir às ideias de Trotsky. Então ele vai visitar Trotsky no México, escreve um manifesto sobre a arte revolucionária junto com Trotsky, enfim, tem toda uma relação com Trotsky. Mas depois da guerra, nos anos 50, ele volta a se aproximar do anarquismo. Ele escreve no jornal anarquista, etc. E um dos seus últimos escritos, ele diz: bom, o meu sonho sempre foi juntar a bandeira vermelha e a bandeira negra dos anarquistas. Sempre o meu sonho era a unificação dessas duas bandeiras. Então, o fundador do surrealismo, André Breton, também tinha essa vocação, digamos.
Outro exemplo interessante é um filósofo que seguramente já ouviram falar, que é Walter Benjamin. Então, Walter Benjamin também é alguém que vem do anarquismo, do anarco-sindicalismo, tem simpatias, não era militante, mas do ponto de vista das ideias. E por volta do meados dos anos 20, ele descobre o marxismo, o comunismo, simpatiza com a Revolução Russa, etc. E em 1929, ele vai escrever um ensaio muito interessante sobre o surrealismo, justamente, sobre André Breton e o surrealismo. E nesse ensaio ele diz o quê? Que os anarquistas trazem para a Revolução a espontaneidade, né? A embriaguez. Sem isso não há revolução. Mas a revolução não pode ser só isso. Precisa também a disciplina. E isso é o que trazem os marxistas, os comunistas, etc. Então precisamos juntar os dois. E eu mesmo, diz ele, sou um alemão que está tentando equilibrar, né, dificilmente essas duas coisas, né? A espontaneidade anarquista e a disciplina comunista. E ele acha que o surrealismo também tem essa tendência. Né? Então, na obra de Walter Benjamin, a gente encontra também essa tentativa de sintetizar anarquismo e comunismo marxista. Etc, etc. Né? Há vários outros exemplos, não vou prolongar, mas, então, tudo isso para dizer que a história das relações entre marxismo e anarquismo, obviamente, é uma história de muito conflito, né? Às vezes conflitos violentos, né? Mas também é uma história em que há episódios importantes de convergência, de unidade, de escuta recíproca, mútua, né? E uma história na qual aparecem personagens que tentam, cada um à sua maneira, de fazer uma síntese, né, marxista libertária. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Michel. Além do brilhantismo da sua exposição, ela nunca tinha escutado uma apreciação dessa. Não é, Michel? Então, eu vou abrir para as perguntas. Kátia, eu queria que você pegasse o microfone, pusesse ele para funcionar, para quem quisesse fazer perguntas, não ter que vir aqui. Não? Pode? Então vem. Vem aqui, eu queria que você levasse o microfone para ele. Não, tem que ser Tem que ser um microfone sem fio. Então, Miguel Alejandro, não tem jeito, pode vir. Pode deixar isso aí. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer muito ao professor Levi pela simpatia, porque realmente esse tipo de conversa sobre militância, sobre movimento socialista, costuma ser um saco. E as pessoas costumam ser muito áridas e muito ríspidas. Então, muito obrigado pela simpatia. E eu queria começar falando, não vou falar muito, não vou me estender, mas queria comentar algumas coisas que o senhor mencionou. Onde encontrar uma brecha nesse discurso seu para criticar. Porque realmente, lamentando muito, estou muito longe do que o senhor falou, mas tem uma coisa que é absolutamente extraordinária. 150 anos depois, continuamos falando de Marx. Tem uma coisa de muita grandeza em tudo isso. Agora, veja bem, 2, 3 anos atrás, saiu um livro aqui publicado de Terry Eagleton, falando que o Marx estava certo. Eu já vimos aqui também um Marx ecologista. Maximilian Robert falou de um Marx anarquista, Marx como teórico do anarquismo. E eu acho que amanhã eu poderia escrever um livro sobre Marx estava completamente errado. Isso significa que Marx continua dando muita guerra depois de morto. Agora, é inegável que a capacidade teórica de Marx é absolutamente
profunda, a musculatura intelectual dele é abismal. Agora, um dos grandes críticos de Marx no século XX, para mim, é Costas Papaionou, de quem eu acho, não posso confirmar, mas eu acho que Castoriadis toma muitos pontos emprestados. Ele faz uma crítica muito profunda de Marx, toda a obra teórica de Marx, mas ao mesmo tempo ele mostra uma admiração muito profunda por ele também. Agora, a minha pergunta para o senhor seria a seguinte: Simone Weil falou que no século dela, que para mim continua sendo no século XX, Maquiavelo era mais importante do que Marx. Para mim, Simone Weil, inclusive Orwell, tem um peso específico muito superior a Marx. Por quê? Pelos meios e os fins. Eu acho que foi no final dos anos 30, Aldous Huxley publica um livro chamado Os Meios e os Fins. Aldous Huxley, eu sei, ele tinha lido Simone Weil e tinha ficado realmente muito desconcertado, como tinha ficado também Hannah Arendt, com essa mulher absolutamente indecifrável que foi a Simone Weil. E Simone Weil falava sobre os meios e os fins, que meios poderosos só podem servir para fins poderosos, que os fins estão inscritos nos meios. Agora, quando o senhor fala dessa ponte que estabelece entre anarquismo e marxismo, para além dos diferentes vetores dentro de cada movimento, digamos, cada corrente socialista, o que está claro é que os dois compartilham, para mim, de uma credulidade, que é a mistificação das forças produtivas. Aqui entramos no território do mito, digamos. E se nós voltarmos à história, é para tentar entender o presente. O que significa isso? Com meios poderosos, só podemos conseguir fins poderosos. E esses fins se convertem automaticamente em novos meios para conseguir novos fins. Insisto, tem um Marx ecologista, tem algumas correntes anarquistas também ecologistas. Mas, já que estamos mencionando algumas cartas de Engels, Marx e outras figuras socialistas, eu me lembro, o senhor conhecerá, a Sergei Podolinsky, que em certa ocasião ele menciona para Marx o segundo princípio da termodinâmica, a entropia, e a necessidade de aplicar esse conceito dentro do quadro teórico de Marx. Marx ficou meio perplexo com essa carta e derivou para Engels, que fulminou mais ou menos por isso na dialética da natureza, cometendo erros absolutamente grosseiros. Então, a minha pergunta seria: qual é essa relação entre os meios e os fins? Não será que os dois, tanto anarquistas quanto marxistas, cometeram o erro do evolucionismo progressista? Isto é, pensar que o desenvolvimento das forças produtivas seria, de alguma maneira, a consecução do socialismo? Até que ponto temos que desenvolver uma força produtiva? Quem determina o ponto limite? E por que, quando uma força produtiva desenvolvida e encontra uma instituição estabelecida, por que sempre ganha a força produtiva? Não há muito de mistificação em tudo isso. O próprio Trotsky falava que o socialismo tinha, a sociedade burguesa tinha facilitado três coisas: o proletariado, a ciência e a tecnologia. A partir daí podemos construir o socialismo. Bom, isso por um lado. E outra coisa muito breve. Tanto William Morris como Benjamin, eles aderem lateralmente ao marxismo sem ter estudado realmente muito o marxismo. No caso de Morris, ele fala claramente: eu comecei a ler o Capital, mas sem saco. Eu não consigo entender praticamente nada. Não sei como os trabalhadores vão conseguir entender isso. E com relação a Benjamin, o próprio Gershon Scholem, um cabalista, que menciona que quando Benjamin conhece que depois seria sua namorada, Letan, foi ela que introduziu Benjamin de alguma maneira. Mas como o senhor sabe muito bem, Benjamin tinha um lado tão místico que dificilmente eu acho que poderemos considerar Benjamin dentro da corrente do marxismo materialista. Muito obrigado. Não houve propriamente um privilégio para Miguel Angel fazer uma pergunta um pouquinho maior.
É porque ele está representando o Bakunin aqui. Bem, muito instigante a sua colocação, não é bem uma pergunta. Né? São muitas questões, algumas delas talvez amplas demais para dar uma resposta assim. Bem, veja, a questão dos meios e dos fins. Claro, o espírito de Maquiavel paira sobre a história do socialismo, nas suas diversas variantes, né? Mas eu acho que nos seus momentos mais lúcidos, os grandes pensadores revolucionários tinham uma concepção acertada da dialética entre meios e fins. Vou tomar como exemplo essa frase de Marx, no Manifesto Inaugural, que no fundo era uma ideia comum a Marx, a Proudhon, a Bakunin e a muitos outros, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. O que quer dizer isso? Que não é possível você criar uma sociedade igualitária, livre, etc., por decreto, por um golpe, por um chefe que, digamos, distribui o socialismo ao povo, ou por um imperador que decreta o socialismo, como La Salle pensava, né? Então, há uma dialética entre meios e fins, né? Se o fim é uma sociedade livre, democrática, emancipada, o meio só pode ser a autoemancipação democrática, né, revolucionária dos trabalhadores. Né? Essa, eu acho que é uma ideia muito importante e ela, obviamente, está em oposição com a prática maquiavélica que foi a de uma boa parte dos partidos se reclamando do socialismo, do comunismo, do marxismo, do anarquismo. Bom, efetivamente, houve uma prática, né, em particular das formas de Estado, né, que tinha esse aspecto maquiavélico. Mas eu acho que no pensamento dos grandes pensadores revolucionários, como Marx, ou como Bakunin também, havia essa intuição profunda, né, de uma dialética entre os meios e os fins. Né? Os meios e os fins não podem ser coisas completamente separadas, há uma relação dialética entre eles. Bom, isso é um primeiro elemento de resposta que eu daria. Agora, a questão do desenvolvimento das forças produtivas. Olha, eu estaria bastante de acordo com a sua crítica, né? Agora, eu acho que a coisa é um pouco mais complexa. Nós encontramos, em Marx, por exemplo, também nos anarquistas, né? Ao mesmo tempo, há um certo culto das forças produtivas, sem dúvida, né? Que eu acho que está superado, né, historicamente, em função da questão ecológica, mas há também, em certos momentos fundamentais, uma visão crítica, né? Que as forças produtivas, em particular na forma que elas assumem, né, no capitalismo, são destrutivas do meio ambiente, destrutivas da natureza, destrutivas da fertilidade do solo, das florestas, etc, etc. Então, essa ideia de Marx ecologista existe, não é? Há uma série de textos de Marx e Engels em que aparece essa intuição, não é uma coisa desenvolvida, né? É uma intuição presente, não é? De que um certo tipo de desenvolvimento das forças produtivas é destruidor do meio ambiente e da natureza. Tanto que existe um livro interessante de um amigo meu, americano, chamado John Bellamy Foster, sobre Marx ecologista. Talvez ele exagere um pouco, né? Talvez o Bellamy Foster exagere um pouco, mas ele tem razão de apontar em vários textos, né, de Marx e Engels esse momento ecológico, essa distância crítica em relação às forças produtivas. Mas é verdade, por outro lado, também uma tensão, né, na obra de Marx e de Engels. Existem momentos, por exemplo, na obra escritos de Engels, no Anti-Turing, em que ele diz assim, bom, a Revolução Socialista o que é? É suprimir as relações de produção que se tornaram um obstáculo ao livre desenvolvimento das forças produtivas. Então, é como se as forças produtivas possam se desenvolver livremente, né, ao infinito, e como
se essas forças produtivas que existem dentro do capitalismo fossem neutras. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista que eu defendo, que eu chamo ecossocialismo ou ecomarxismo, é preciso aplicar ao desenvolvimento das forças produtivas uma ideia que Marx aplicava ao aparelho de Estado, né? Justamente essa crítica do estatismo. Né? Então, Marx, nos seus textos sobre a Comuna de Paris, dizia: os trabalhadores não podem se apropriar do aparelho de Estado burguês e colocá-lo a seu serviço. Eles têm que quebrá-lo, né? E criar uma coisa nova, um outro tipo de poder democrático dos trabalhadores, etc, etc. Já não é um Estado, né? Etc, etc. Bom, eu acho que isso deve ser, esse argumento deve se aplicar ao aparelho produtivo também. Né? O aparelho produtivo criado pelo capitalismo, baseado nas energias fósseis, porque o capitalismo sempre foi baseado no carvão, depois no petróleo. Né? Então, esse aparelho produtivo, tal como ele funciona há séculos, né, desde a Revolução Industrial, é destruidor do meio ambiente, é destruidor dos equilíbrios ecológicos, nos está levando a uma crise ecológica catastrófica, que é a mudança climática. Né? E há 2 dias atrás havia 400 mil pessoas na rua em Nova York protestando, né, contra isso. Bom, então, temos que pensar o socialismo, né, ou o comunismo, que seja, não só como transformação das relações de produção, mas como transformação do próprio aparelho produtivo, né, e das fontes de energia, né, e do padrão de consumo, né, e do modo de transporte, etc, etc. Quer dizer, é um outro paradigma de civilização que está colocado. Né. Esse é o desafio, digamos, da ecologia marxista do século XXI, ou do ecossocialismo do século XXI. Então, aí, eu acho que efetivamente é legítimo criticar, né, passagens nos escritos de Marx, sobretudo de Engels, né, que aparece essa ideia do desenvolvimento ilimitado das forças produtivas. Mas isso é muito menos característico de Marx, ou mesmo de Engels, do que característico daquelas tendências que dominaram no marxismo do século XXI. Né? Seja na social-democracia, seja no stalinismo, etc. Né? Predominou essa visão produtivista, né, do socialismo, do comunismo, né, a qual a gente tem que superar, né, para pensar um socialismo à altura dos desafios, ou um comunismo à altura dos desafios do século XXI. Bem, agora, Morris e Benjamin, será que eles leram os 3 volumes do Capital? Não sei, né? Não sei. Mas eu acho que eles perceberam o que é o essencial do marxismo muito melhor do que Karl Kautsky, por exemplo, que foi o editor das obras completas de Marx e que publicou os 2 volumes do Capital, ajudou a Engels a publicar os 2 volumes do Capital. Quer dizer, Karl Kautsky, que era o grande teórico da Segunda Internacional, ele supostamente conhecia de cor e salteado os 3 volumes do Capital, podia recitar de olhos fechados, mas ele não entendeu o que era o fundamental do marxismo, né? Que era a luta de classes, o internacionalismo e a revolução. Só isso, né? Pequenos detalhes. Né? Essas 3 coisas ele não entendeu. Por isso, ele ficou do lado errado. Na hora H, ele ficou do lado errado. Quer dizer, em 1914, ele se solidarizou com o imperador da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Quando houve a Revolução Russa, ele ficou contra a Revolução Russa, e assim por diante. Né? Então, o problema de conhecer o marxismo não é de ser um erudito, né? De conhecer de cor os 3 volumes do Capital, é captar o essencial. Né? Ter inteligência e captar o que é essencial no pensamento marxista. Né? Então, essas 3 coisas. Por exemplo, né? Essas 3 coisas. Né? Luta de classes, internacionais e revolução. E William Morris e Walter Benjamin estão entre os que melhor entenderam isso, na minha opinião. Perguntas, eu queria dizer que está presente aqui o Sr. Anderson, diretor da Universo, e agradecer o apoio que a universidade sempre nos deu a todos os nossos eventos. Obrigada, senhor.
Há uma pergunta aqui do Pedro, e antes eu também queria fazer uma pequena pergunta. Existe, Michel, nos escritos de Marx ou de Engels, alguma menção à ditadura do proletariado na Comuna de Paris? Essa é uma pergunta minha, eu vou logo fazer a pergunta do Pedro. Ele diz: caro professor, por favor, trate da questão do Kronstadt e das consequências desse acontecimento para a relação entre comunistas e anarquistas. Você falou tudo. Texto, pergunta, como é que é? Então, a primeira pergunta, sim. Mas, que eu saiba não, mas Engels efetivamente tem um texto, já não lembro exatamente a referência, que ele diz: bom, senhores burgueses, querem saber o que é ditadura do proletariado? Vejam a Comuna de Paris. Né? Que é uma maneira de dizer: olha, a ditadura do proletariado não é isso que vocês estão pensando, não é a ditadura de uma pessoa, de um grupo, de um partido, de uma clique, não. É toda a classe, não é? Através dos seus representantes democraticamente eleitos, que a Comuna de Paris foi isso, né? Representantes democraticamente eleitos, que organizou essa revolução. Né? Então, acho que essa é a ideia. Pode-se dizer que a palavra, a expressão ditadura do proletariado não é muito feliz, né? O conceito de ditadura cria muita confusão, tudo bem. Mas o fato é que Engels diz, qual é o exemplo disso? É a Comuna de Paris, que é uma verdadeira revolução democrática, né? Que foi a própria população de Paris que fez essa revolução, não foi um grupo, nem um partido, nem uma elite, nada, né? Bom, Kronstadt. Bem, então, Kronstadt, vocês suponho que vocês conhecem um pouco a história. Em 1921, há um levante da guarnição militar de uma base naval russa, né? Bom, do Exército Vermelho, o Exército Vermelho, né? Era o finzinho da Guerra Civil, né? Quer dizer, o Exército Vermelho estava já ganhando a Guerra Civil, não tinha terminado, mas quase, né? Então, uma parte da guarnição militar, nessa base naval de Kronstadt, com apoio de marinheiros, com apoio de sindicalistas, de trabalhadores, etc., organizam uma espécie de levante, né? Contra a política chamada comunismo de guerra do governo bolchevique, contra a ditadura do partido bolchevique, segundo eles, né? Que havia esvaziado a democracia soviética, etc., etc. E dentro desse levante havia uma influência grande dos anarquistas. Não só, mas havia a presença de vários dirigentes militantes anarquistas. Bom, aí estava armado o conflito, né? Os bolcheviques mandaram uma delegação para lá para convencer os revoltosos a se entregar, abandonar as suas reivindicações. Eles não aceitaram e estava armado o conflito, né? Conflito que corria o risco de transformar numa espécie de guerra civil. Bom, aí, e algumas semanas depois, efetivamente vai haver o enfrentamento, né, violento. Quer dizer, o Exército Vermelho, o governo bolchevique manda o Exército Vermelho retomar essa base, né, essa base militar de Kronstadt. Há muitos mortos dos dois lados, né, e é uma tragédia. Né, uma tragédia que termina com o massacre, digamos, dos últimos defensores desse bastião de Kronstadt. E a partir disso ficou um pomo de discórdia, você diz isso? Um pomo de discórdia entre anarquistas e comunistas, né? Inclusive Trotsky, que Trotsky dirigiu, foi um dos dirigentes dessa repressão, né, contra a Kronstadt. Então, mais uma vez, se a gente lê a historiografia bolchevique oficial, inclusive Trotsky, diz que Kronstadt foi infiltrada pela contra-revolução, que havia agentes brancos, contra-revolucionários infiltrados lá, que a contra-revolução estava querendo utilizar Kronstadt para derrubar o governo revolucionário bolchevique. Portanto, era uma trágica necessidade de reprimir esse levante.
O pessoal anarquista do lado de Kronstadt, obviamente, tem a história contrária, né? Que aquilo foi a verdadeira revolução e que os bolcheviques eram inimigos da revolução, eram contra-revolucionários, ditadores, né? Etc. Então, tem essas duas historiografias. Ó, na minha opinião, a opinião de alguns amigos meus, bem, a história é um pouco mais complicada, né? Quer dizer, para mim, Kronstadt não foi um conflito entre revolução e contra-revolução. Como dizem uns e outros. Os bolcheviques diziam, nós éramos da revolução, eles eram a contra-revolução. E os anarquistas diziam, não, é o contrário, Kronstadt era a revolução, os bolcheviques eram a contra-revolução. Não. Na minha opinião, foi um conflito trágico entre dois movimentos revolucionários. Os anarquistas de Kronstadt eram revolucionários, e os bolcheviques também. Eles têm conceituais revolucionários diferentes, mas os dois eram revolucionários. Primeiro. Segunda coisa, as reivindicações do pessoal de Kronstadt talvez fossem difíceis de aceitar pelos bolcheviques. Por exemplo, eles diziam, queremos os soviéticos sem os bolcheviques, mas a reivindicação de uma democracia dentro dos soviéticos era justa. Então, o que aconteceu? Quando começou o enfrentamento, antes de haver, digamos, a confrontação militar, um grupo de anarquistas em Petrogrado, né, tudo isso se passa em Petrogrado, propôs um compromisso, uma negociação. Se tratava de Emma Goldman, que eu já mencionei, Alexandre Bergman e alguns outros, que eram anarquistas, mas que colaboravam com os bolcheviques. Com muitas críticas, muitas divergências, brigas, mas de alguma maneira eles colaboravam com os bolcheviques. Até Kronstadt. Depois não. Bom, então o que eles propuseram? Vamos fazer uma mediação. Vamos propor um compromisso. Vamos propor que se reúnam representantes dos dois lados para ver se chegamos a um acordo. Proposta muito razoável. Infelizmente, o principal dirigente do partido bolchevique em Petrogrado, que chamava Zinoviev, disse: "Niet, não há negociação. Ou eles se entregam, ou nós mandamos o exército". Então, por isso que eu digo, foi um conflito trágico entre duas forças revolucionárias, mas a responsabilidade principal, na minha opinião, foi dos bolcheviques, porque eles não quiseram negociar, não aceitaram a proposta de mediação da Emma Goldman. Essa é a minha opinião. Discutível, opinião, como qualquer opinião, né? Esse é o balanço que eu pessoalmente faço desse episódio trágico de Kronstadt. É isso. Eu vou ler essa pergunta escrita que chegou, depois se quem quiser fazer pergunta faz oralmente, tá? Ele diz o seguinte: nesse momento de crise, se aproximando, de crises sérias, energética, ecológica, superpopulação, educacional, é possível não haver um Estado coordenando uma sociedade tão complexa? Luiz Ângelo. Bem, veja, sem dúvidas, né? Sem dúvidas, seria impossível, né, desde que houvesse uma transformação revolucionária, agora em um país ou em vários, né, seria impossível suprimir o Estado por decreto. Né? Esse é um argumento, né, tradicional dos marxistas, que é justo. Mas, né, obviamente, há uma série de coisas que têm que ser organizadas, etc. A crise ecológica, a crise energética, tudo isso tem que ser objeto de uma reorganização profunda da produção, como eu disse, da produção, do consumo, etc. Né? Então, isso tem que ser planificado. Isso exige uma planificação democrática, que num primeiro momento, né, será levada por estruturas estatais. Mas a experiência, né, do século XX mostra que o Estado, né, se transforma muito facilmente naquilo que Marx dizia, né, numa jiboia, né, numa excrescência monstruosa, né, num parasita, né, tudo aquilo que Marx dizia. Então, eu acho justo colocar
com perspectiva, né, histórica, né, obviamente depois de um período de transição, né, a, digamos, uma organização da sociedade democrática, né, uma planificação econômica e ecológica democrática, com formas de poder democrático não estatais, pós-estatais. Como dizia o próprio Marx, a propósito da Comuna de Paris, já não é um Estado no sentido tradicional da palavra, com aquele aparelho parasitário, né? Bom, aquela excrescência mostrou, não, é outra coisa, é um poder democrático dos trabalhadores de um novo tipo. Então, acho justo colocar isso como perspectiva, como horizonte histórico, né? Pensar formas de poder democrático, não só dos trabalhadores, de toda a população, né? De autogestão e de planificação ecológica, econômica, democrática, em formas pós-estatais, né? Formas que se situam num processo já de reorganização política, porque a política a gente nunca vai acabar com a política, né? Formas políticas não estatais, pós-estatais. Então, essa seria a resposta que eu daria. Agora, só um detalhe, a superpopulação não acho que seja o problema principal, né? Do ponto de vista ecológico, por exemplo. Né? Por exemplo, os países que provocam o maior desastre ecológico não são os países mais populosos, né? Quer dizer, os países da África, da Ásia ou da América Latina, claro, também contribuem a destruir o meio ambiente, mas quem mais contribui a isso são os Estados Unidos e a Europa, né? Que têm muito menos população do que os países do terceiro mundo. Então, o processo de destruição do meio ambiente e de crise ecológica e de mudança climática, etc., etc., é muito mais responsabilidade dos países capitalistas avançados do norte, né, Estados Unidos, Canadá e Europa, do que dos países onde está a maior parte da população do mundo, que são os países do terceiro mundo. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, podemos achar que reduzir o crescimento da população é desejável. Né? Verdade, nós somos 9 bilhões, né? Bom, evidentemente há um problema, né, de superpopulação. Mas como é que se resolve esse problema? Por decreto? Enfim, por impor, como na China, se tiver mais de um filho você perde seu emprego? Né? Não. Quer dizer, todos os estudiosos da questão demográfica sabem que a solução, né, para reduzir a demografia, para que não haja mais famílias com 10, 11, 15 filhos, né, é dar às mulheres, né, a possibilidade, a livre disposição do seu corpo. Né? Quer dizer, quando as mulheres tiverem direito à contracepção, ao divórcio, ao aborto, etc., 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 a natalidade vai baixar. Né? Quando as mulheres tiverem acesso à educação sexual, né? Enfim, quando elas tiverem direitos, né? Bom, aí o problema demográfico vai ficar muito menos grave. Então, se alguém acha, quer dizer, se pensamos que o problema da superpopulação tem que ser resolvido, o caminho para resolver é esse, né? Vamos dar poder às mulheres. Isso resolve o problema. A Kátia me disse que tem mais 4 pessoas que querem fazer perguntas, querem chegar ao microfone, como... porque também nós temos um certo horário, nós não vamos passar das 8, então quem quiser fazer pergunta, por favor. Cada faz Michel, assim, apesar de você ter comentado a questão do massacre de Constantine, eu acho que ficou algumas questões que eu acho que você poderia continuar a refletir, porque é um tema complexo, um problema, a questão de Constantine, né? Você no livro que você desenvolveu sobre o Walter Benjamin, você faz uma referência num dado momento àquilo que o Walter Benjamin chamaria de um anticristo, ou seja, a manifestação de um poder que seria um estado de exceção permanente que é promovido contra
os oprimidos, explorados, e aí você faz uma série de ilações acerca de processos que aconteceram na América Latina, enfim. E ao mesmo tempo você faz uma referência ao que aconteceu em 1919 na Alemanha com a morte da Rosa Luxemburgo, né? E do outro dirigente que também participava da Liga Espartacus, se não me engano. E você não faz no livro, e aí é uma provocação, nenhuma referência a Consta, que para mim é idêntico em termos daquilo que você mesmo colocou como tragédia, ainda que a avaliação pode ser discrepante, né? E aí não esquecendo, que fala sobre o estado de exceção, George Agamben, né? Ele também pega esse argumento para desenvolver a questão do que seria esse estado de exceção permanente, né? Que o Walter Benjamin desenvolve. Então, assim, será que aquilo que aconteceu em Constance não pode ser identificado como um estado de exceção promovido pelo Partido Bolchevique contra todas aquelas posições que historicamente reafirmavam a posição do autogoverno dos trabalhadores, que era a tese da Internacional, se a libertação da classe tem que ser obra da própria classe? Ali, em algum momento, a classe perdeu a ingerência sobre o próprio processo revolucionário que estava acontecendo. Há a questão da internacionalização do processo revolucionário, que é uma questão que o Trotsky desenvolve e que, nesse tema que você estava desenvolvendo agora, acerca do processo de superação ou não da estrutura estatal e da complexidade, se é uma questão de escala ou não, o BR Classe coloca a importância de a gente pensar a questão da escala, né? Até que ponto a gente tem possibilidade de desenvolver esse programa da Internacional, pensar um processo que seja a estrutura semelhante à da Comuna de Paris, se a escala inviabiliza a possibilidade de haver um processo de autogestão das próprias lutas. Ou seja, a gente vê um processo de burocratização nos sindicatos, o partido já expressa essa burocratização na forma de sua autoconstituição, de determinação das suas deliberações, na maior parte das vezes. A gente viu nas manifestações a crítica dessas estruturas em prol de ações diretas das mobilizações. Então, assim, está meio truncado, porque eu ia fazer, assim, a mesa falou que ia ser por escrito, depois reformulou, então está meio confuso, mas o que eu queria que você desenvolvesse mais é sobre esses elementos que eu tentei destacar de maneira truncada, mas que eu acho que você, de repente, consegue organizar na sua resposta. Obrigado. Quem mais? Eu queria, inclusive, meu nome é Ana, eu faço ciência política na UNI. Eu queria aproveitar um pouco do gancho que você colocou agora sobre a questão da emancipação das mulheres e pensar um pouco sobre a exceção dos nomes da Emma Goldman, na verdade nem o nome, mas a citação da filha de Marx. Eu praticamente não vi mulheres sendo colocadas aqui nesse debate. Eu sei que era muito uma questão da época, que principalmente, acho que é uma coisa que precisa ser colocada em debate, que é a falta da aceitabilidade da participação de mulheres nas internacionais, principalmente na primeira internacional, que inclusive tiveram grupos sendo antifeministas e que no final foi contra o trabalho feminino, a exceção de alguns trabalhos, por exemplo, de Marx e Engels, mas que mesmo assim não foram suficientes em colocar em questão as questões interseccionais, as questões LGBTs. Claro que na época tinha um atraso enorme, mas nem sequer colocado em questão foi. As questões das mulheres já existiam, mas não tinham voz nenhuma e, infelizmente, até hoje não tem. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Opa. Oi, eu sou o Kiko, faço história aqui na UF, vou tentar ser breve, como pediram. Tem se falado muito aqui nesse debate sobre a questão de Kronstadt, mas eu vejo que tem outro fato histórico
que ocorreu também durante a Revolução Russa, que eu entendo como um divisor de águas entre os marxistas e os anarquistas, né? Como você bem falou, assim, os anarquistas foram muito presentes durante todo o processo da Revolução Russa, inclusive protagonizando muitas experiências históricas, né? Como foi o caso da Revolução Ucraniana, né? Daí eu gostaria que você comentasse, né? A máquina China, né? E em 21, né? Mesmo ano que Kronstadt foi traído pelo Exército Vermelho sob o comando de Trotsky, e isso acirrou o conflito entre essas duas vertentes. Outro ponto que eu ia colocar, é claro que nessa apresentação não dá para se estender muito, mas assim, uma coisa que tem sido muito debatida dentro do campo do anarquismo é a gente sair um pouco desse eixo, né, europeu, né, inclusive muitas vezes lê-se alguns absurdos, como o anarquismo existiu até a Revolução Espanhola, coisas do gênero, né, ignorando-se outras experiências, né, como foi o caso da Bulgária, Revolução na Manchúria, né, que os anarquistas tiveram um papel significante, né, e Coreia, Japão, e eu queria que você falasse um pouco como que era essa relação, né, já que é o tema do debate, nesses outros lugares, né, na África, na América Latina. Obrigado. Está pedindo quase uma outra conferência, vamos mais ou menos encerrar as perguntas. Tem alguém mais que esteja querendo muito fazer uma pergunta? Deixa eu fazer a dela. Vou primeiro agradecer pela conferência. Na verdade, eu vou ter duas perguntas, que também seriam bastante longas. Uma diz respeito ainda diretamente ao tema da IT, que é um autor outro pensador que entra também nesse grupo de pensadores que vivem nessa tentativa de fazer uma síntese entre o anarquismo e o marxismo, é o Daniel Guérin. E o Daniel Guérin, ele tem uma teoria de que dentro da IT havia uma espécie de dois blocos, né, principais, apesar dessa multiplicidade de tendências, havia dois blocos, um que estaria meio encabeçado pelos blanquistas e outro que seria o bloco mais dos libertários. E segundo Daniel Guérin, o Marx ele teria de certa forma oscilado entre esses dois blocos em suas posições, ora se aproximando de um e de outro. Então eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso, se essa interpretação do Guérin procede ou não. E a outra questão, acho que essa já é um pouco mais, seria realmente de outra conferência, mas eu vou levantar, que já é sobre essa questão das várias influências de movimentos atuais. Eu gostaria que o senhor comentasse o caso do zapatismo hoje, caso fosse possível, e dessa influência tanto do marxismo, né, já que ele surgiu de um grupo marxista-leninista com grande influência maoísta, né, se aproximou de comunidades indígenas que, por sua vez, tinham forte influência do trabalho da teologia da libertação, muitas espécies de comunidades eclesiais de base, né, lá no México, e que também assumiu grande influência do anarquismo, já que, inclusive, se a gente for pegar várias declarações do SLN, tem muitas menções ao anarquismo, agradecimento a vários grupos anarquistas de vários lugares do mundo, europeus inclusive. Isso basicamente é essa. Obrigada. A minha pergunta é uma curiosidade muito rápida, porque como partiram para o século XX, para as diversas relações, eu então tinha uma curiosidade sobre a relação dos socialistas na América Latina e alguns não socialistas de partidos socialistas. Mas eu penso especificamente em dois nomes, o Manuel Ugarte, e esse sim socialista, o argentino, e o Manuel Bonfim, brasileiro, mas a relação deles com a Segunda Internacional. Porque eu tenho a impressão de ler esses autores e perceber que une o anti-imperialismo que surge no final do século XIX, início do século XX, no pensamento latino-americano, ele surge justamente a partir de alguns autores e militantes socialistas que estiveram em Paris juntos e que frequentaram as conferências e os congressos da Segunda Internacional. Então eu queria só saber um pouco se seguindo essa pista a gente tem assim, algum desenvolvimento sobre o pensamento anti-imperialista aqui na América Latina. Obrigada. Bem, infelizmente eu não tenho resposta para tudo, né? Bom, mas vamos tentar. Volto a perguntar sobre Kronstadt.
E, veja bem, eu acho que a comparação entre a repressão que houve a Kronstadt, eu disse que foi um conflito trágico, na minha análise, conflito trágico entre duas forças revolucionárias. Não é comparável com o que foi o assassinato de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e os militantes da Liga Espartaco. Esse sim foi um conflito clássico contra a Revolução e contra a Revolução, que o governo da coalição da social-democracia, com apoio do exército imperial alemão, que reprimiu a Revolução, não tinha nada revolucionário, né? Então, aí foi um conflito clássico entre um movimento revolucionário, que era minoritário, verdade, a Liga Espartaco, com Rosa Luxemburgo, e a contra-revolução representada pelo governo de social-democrata de direita, que convocou o exército, né, para reprimir a revolução, e esses militares foram os que assassinaram Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Franz Behring, todos os dirigentes digamos, da Liga Espartaco. Bom, então acho que a comparação não é apropriada. Agora, isso não quer dizer que a crítica, né, que fez o pessoal de Kronstadt ao autoritarismo, né, dos bolcheviques não tivesse um elemento de legitimidade, eu reconheço, né? Aliás, essa crítica já tinha sido feita por uma mulher, né? Agora eu vou falar de uma mulher, que para mim é a figura mais importante do socialismo do século XX, que é Rosa Luxemburgo, né? Então, Rosa Luxemburgo, já em 1918, ela escreveu um texto sobre a Revolução Russa. Ela estava na prisão. E o que ela disse? Primeiro, aos bolcheviques, dizendo: olha, os bolcheviques foram os que salvaram a honra do socialismo internacional, porque eles se opuseram à guerra imperialista e porque eles fizeram uma revolução socialista. Agora, o problema é que nossos amigos bolcheviques estão suprimindo a democracia, né? Estão acabando com as liberdades democráticas. E não pode haver socialismo se não houver livre organização, livre discussão, livre debate, livre eleição democrática dos delegados, etc, etc. Então, esse argumento, Rosa Luxemburgo, que não era anarquista, não era marxista, né, já fazia em 1918. Né? E algumas dessas ideias estão presentes também no pessoal de Kronstadt. Né? Então, eu acho que nesse sentido, simplesmente, eu não acho que o enfrentamento, né, em torno de Kronstadt é comparável com o que aconteceu na Alemanha em 1919. Bem, então isso é para responder que não há mulheres nessa história. Bom, aqui está, aparece uma mulher, Rosa Luxemburgo, que eu acho que é a pessoa que teve a maior lucidez, digamos, para entender os problemas dessa época, e as ideias dela acho que ainda são válidas até hoje. Agora, há uma outra coisa que você falou que é muito justa, né? Que o movimento operário, os socialistas, os comunistas, os marxistas, os anarquistas, etc, etc e tal, levaram muito tempo para integrar, ou para tentar integrar, ou para começar a integrar as reivindicações das mulheres na sua estratégia, no seu programa, etc. Muito atraso, né? Isso é verdade. E só o fizeram sob pressão do movimento autônomo das mulheres, né? Essa é a verdade, né? Quando as mulheres começaram a se organizar por sua própria conta, né, obrigaram uma parte, pelo menos da esquerda, dos partidos, a levar a sério as suas reivindicações. E a mesma coisa com a ecologia, né? Também houve muito atraso, né? E só quando começou a se organizar o movimento ambientalista, né, e tal, e as lutas ecológicas e tal, que uma parte da esquerda, pelo menos, começou a assumir essa questão. Bem, Daniel Guérin. Daniel Guérin é uma figura muito interessante, né? Ele vinha do trotskismo, aderiu ao anarquismo, mas ele é uma espécie de marxista libertário, né? Ele é uma espécie de marxista libertário e ele procura fazer uma síntese dos dois, né? Agora, não sei exatamente, eu não conheço esse texto em que ele diz que Marx hesitava entre anarquistas e libertários, pode ser, né? É uma hipótese, né? Não tenho, no momento não tenho conhecimento desse texto. Mas Daniel Guérin era um anarquista um pouco especial, porque, por exemplo, ele dedicou um livro inteiro a Rosa Luxemburgo, né? Que era marxista, que não era anarquista. Então ele escreveu um livro sobre Rosa Luxemburgo, dizendo: bom, Rosa Luxemburgo era marxista, mas muitas das suas ideias nos interessam, a nós, anarquistas, né? Porque ela fala, né, em revolução que vem de baixo, né, e de democracia, de autogestão, etc. Então,
ele reivindica a herança de Rosa Luxemburgo para essa visão, né, que ele tem, que a gente poderia chamar de marxismo libertário. Sobre Manuel Ugarte e Bonfim, devo confessar humildemente a minha ignorância, né? Então não posso responder a sua pergunta. Agora, o que eu posso dizer é que o fundador do socialismo na América Latina e na Argentina é um senhor chamado Juan B. Justo, né? Fundador do Partido Socialista, tradutor de Marx em espanhol. Só que faltava a Juan B. Justo uma coisa muito importante, que é justamente isso que você mencionou, anti-imperialismo, né? Ele era tudo menos anti-imperialista. Ele achava o imperialismo formidável. Ele achava o colonialismo legítimo, né? Que os países mais avançados têm que colonizar os países menos avançados. Era tudo menos anti-imperialista. E acho que o anti-imperialismo chegou um pouco atrasado na América Latina, né? Mas, enfim, é uma outra história que a gente pode discutir alguma outra vez. E para terminar com o zapatismo, né? Terminar com uma coisa, né, recente, eu acho a sua análise muito justa, né? Quer dizer, o zapatismo é um coquetel, né? Molotov, um coquetel explosivo, cujos ingredientes são esses que você apontou. O marxismo, de origem, alguns dizem guevarista, outros dizem maoísta, são uma mistura. O indigenismo dos maias, a teologia da libertação e uma dimensão anarquista, que tem toda uma história no México, né? Os irmãos Flores Magón, né? Na Revolução Mexicana havia um grupo revolucionário em torno dos irmãos Flores Magón, que eram libertários, anarquistas, muito importante, né? Então, há essa componente anarquista também nos zapatistas. Mas, na solidariedade com a Revolução, os zapatistas também participaram, anarquistas, marxistas, anti-imperialistas, etc. Também foi um exemplo de convergência, de unidade, né, entre diferentes correntes revolucionárias na solidariedade com o movimento zapatista. É isso. Muito obrigado. Bem, muito obrigada, Miguel. Michel, obrigada a todos vocês, obrigada a Márcia. Então, estou por encerrado a nossa evento. Muito obrigada a todos.